Bom dia, vou tentar aqui fazer um diário das coisas que eu faço no dia a dia. Agora, por exemplo, eu tô aqui na escola pública onde eu dou aula. E hoje, assim, tô me sentindo muito cansada. Ontem eu não tava bem, tava com dor de cabeça o dia inteiro, tava com o corpo cansado. Hoje eu ainda tô cansada, abrindo a boca de sono o tempo todo. Passei na padaria hoje antes de chegar na escola, comi um salgado lá muito bom, um pastel que tem com frango e uma média. Aqui no Rio a gente chama de média, não sei se nos outros estados também, que é café com leite com café. Eu adoro café com leite com açúcar, embora eu já tome café puro, né, sem açúcar já há mais de 3 anos, pra ver se dava um levante assim, uma energia. E agora eu tô no recreio do 3º ano. E eu sou professora de inglês, como vocês sabem, para quem me segue aqui no canal. Mas aqui na escola, como eu sou 40 horas, eu pego também uma outra disciplina que se chama roda de leitura. Eu adoro trabalhar na roda de leitura porque eu gosto de português e, enfim, é muito interessante trabalhar com português, mesmo eu não tendo passado para a vaga de português e sim para inglês. Mas essa matéria roda de leitura qualquer professor pode dar, porque ela é uma matéria extra. Enfim, eu vou falando aqui dia a dia com vocês e tentar transformar esses mini diários, essas mini falas, num vídeo bem legal aqui pro YouTube. Bye! É muito louco, né? Porque eu tô no município, não tem nenhum ano. Eu tô olhando pra mim, mas é melhor olhar pra câmera. E a defasagem do meu inglês como professor é muito grande em pouco tempo. Porque antes eu tava dando aula em curso de inglês, então em curso a pegada, né, a fluência que a gente tem em sala de aula é tudo em inglês, a gente fala o tempo todo em inglês, diferente daqui no município. A gente usa estruturas básicas, mas usa português o tempo todo. E o canal também do YouTube e a minha página, né, no Instagram, eu uso para me ajudar a manter esse contato com o inglês. E mesmo assim eu reparo que o material que eu produzo é muito mais básico às vezes, justamente porque é o meu dia a dia. Mas esse ano, com essa mudança que eu tive, esse ano não, né? Ano passado, com a mudança que eu tive de entrar na prefeitura, que é algo que eu queria muito desde a faculdade, né? Nossa, muito louco isso. Queria muito mesmo estar aqui, enfim, mas eu vou falar as minhas expectativas e realidade em outro vídeo. Até me perdi, calma aí. Ah, lembrei. Eu tava falando, né, como eu quero manter o meu contato com o inglês, a fluência, que é muito difícil. Pelos estilos de aula que eu tô dando e pelo nível, né, dos alunos. Enfim, não é porque eu estou numa escola pública. Mesmo se fosse na escola particular, eu estaria no mesmo nível. Eu falo isso porque eu fiquei uns 6 meses numa escola particular. A questão mesmo é ser Fundi 1 e ser escola. Porque diferente de escola bilíngue que existem por aí, que você tem que falar 100% em inglês, pelo menos eu acho. Se eu estiver errada e alguém for de escola bilíngue, pode até colocar nos comentários. A gente fala muito português. E o que eu tenho feito também, que é uma meta minha pro ano que vem, é tirar o certificado de proficiência C1. Para quem é professor de inglês é muito importante. Então toda segunda-feira eu tô fazendo aula com uma professora que eu achei no Instagram, inclusive. Gente, o Instagram é maravilhoso, né? Eu digo até que hoje ele é o currículo, assim, é o novo currículo, né? Talvez até mais do que o LinkedIn às vezes, porque você se expõe muito mais lá, muito mais gente tem acesso. Minha opinião, né? Eu adoro o LinkedIn, eu tenho o LinkedIn. É muito importante até atualizar o LinkedIn, quem tem. Sempre atualiza, porque depois vai acumulando e depois para atualizar você acaba se perdendo nas coisas que você fez, né? E aí toda segunda-feira de noite eu faço essa aula com essa professora que é examinadora do C1. Então, finalmente me encontrei, porque não é a primeira vez que eu faço preparatório para o C1. Alguns anos atrás eu tentei,
Só que o professor da época, ele era muito bom, ele tinha muitos alunos que tinham sido aprovados, só que quando ele soube que eu era professora de inglês, ele começou a ser tipo um coach. E assim, eu não estava conseguindo alcançar o objetivo da aula, que era realmente aprender as estratégias da prova. Porque, para quem não sabe, prova de certificado não é só saber a língua, tem que ter muita estratégia de prova, saber os macetes, saber ter o tempo correto para fazer as questões, senão você se perde. Então agora finalmente eu me encontrei, e fora isso, eu também estou fazendo pós-graduação. Então assim, é bom que uma coisa está ajudando a outra. E é isso, essa parte estou bem assim, orgulhosa de mim mesma por... Eu queria compartilhar também, porque antes de vir para o terceiro ano, hoje eu fui para o quarto ano, e eu comprei um jogo numa livraria que é bem famosa para quem é professor no centro da cidade aqui do Rio, chamada Dizal. Eu nunca sei se é Dizal ou Dizal, mas eu acho que é Dizal, um S só, né? Eu comprei um jogo, eu tava morrendo de medo de usar com os alunos, porque são quase 30 alunos, e o jogo não foi barato, mas eu queria algo assim, que eu tivesse pronto, porque se eu fizesse os cartões, né, que é um jogo da memória, se eu fizesse os cartões de papel, provavelmente eu só ia usar uma aula. Então eu realmente quis investir para eu poder usar em mais de uma turma. Foi um jogo que eu trabalhei comida em inglês, então em parte do jogo da memória tinha os nomes e na outra parte tinha as figuras. Eu posso até deixar aqui nos comentários para quem quiser comprar, assim, uma mão na roda para quem é professor de inglês, ou para quem está aprendendo inglês e quer ter um momento divertido em casa, brincar, jogar e ao mesmo tempo aprender. Aprender é uma das melhores formas de brincar, né? Gente, tô bem cansada, tô trocando as palavras. Antes eu falei café com leite com café. Enfim, desculpa aí. É cansaço. Ser professor é cansativo, mas vamos lá, quinta-feira hoje. Fiz esse jogo, demorou pra gente se organizar, porque eu precisei organizar as cadeiras, as mesas, né, todas juntas, eles tinham que ficar em pé, então como foi o primeiro tempo, ele, professora, vai ter que levantar, a gente tá cansado. Vai ter que levantar, mas conforme eu fui organizando a turma em trios e colocando os nomes dos grupos no quadro, eles foram se animando. Então sempre tem que ter aquela dinâmica. Eu mesmo sem energia hoje, fiz questão de criar essa dinâmica e de usar o jogo que eu comprei, né, que é um investimento para as minhas aulas, para a gente sempre tentar dar o melhor. Quis usar hoje mesmo cansada, porque era algo que eu queria testar e deu super certo. Eles adoraram, conseguiram respeitar, óbvio que o tempo todo chamando a atenção, sai da mesa, porque eles tinham que rodear as 6 mesas que a gente colocou uma grudada na outra para conseguir desvirar as cartinhas, né? E não tirar do local, porque eles são do quarto ano, mas mesmo sendo do quarto ano, alguns deles não sabem muito bem jogar jogo da memória, então eles desviram a carta e acabam na hora de virar, mudam de lugar. Então eu tinha que o tempo todo ali estar sendo uma mediadora para a brincadeira dar certo. E no final dessa brincadeira do jogo da memória, que levou bastante tempo da aula, teve o vencedor, a gente bateu palma para o grupo que venceu, para o trio. E depois a gente fez uma brincadeira que eu adoro fazer em todas as turmas aqui do Fundamental 1, que é o telefone sem fio. Eu pego uma palavra da matéria que eu dei no dia, hoje a gente trabalhou com o jogo da memória com comidas e bebidas. Eu pego uma dupla de cada fila que eu fiz para fazer o telefone sem fio. Essa dupla vai para fora de sala comigo, eu falo a palavra e quando eles voltam eu falo ready, eles têm que falar ready, pronto, aí eu falo 3, 2, 1, go. E eles sabem que só no go que pode falar. E outras coisas, se eles roubarem, né, pular 2 pessoas da fila deles e falarem a palavra, perde aquela rodada. Enfim, várias regras para eles aprenderem a respeitar e a saberem brincar e aprender de uma forma saudável. Gente, nessa hora eu só queria estar nesse lugar.